Nesse vídeo aqui eu quero falar com você que está começando no copywriting, está trilhando os seus primeiros passos, como eu estava lá em 2019, 2020 e hoje se depara com excesso de conteúdo, excesso de informação, excesso de estratégia, múltiplos funis e ao mesmo tempo você não vai ter espaço com inteligência artificial. Então é muita gente falando muita coisa, talvez você esteja saturado disso ao mesmo tempo falando, né, pô, não vai dar, né, não vai dar, eu vou desistir. Esse vídeo aqui é para acalmar seu coração e mostrar que sim, você pode começar de forma estruturada, inteligente e eu quero trazer um plano para você. Primeira coisa, você não precisa começar tendo um cliente, tendo um portfólio, sabendo fazer tudo no mercado de copywriting. Senão você ia chegar pronto. E ninguém chega pronto em lugar nenhum. Ninguém sabe de tudo. Eu não sei de tudo. Eu estou, ao mesmo tempo que eu vou estudando, compartilhando e aplicando na minha vida como copywriter há 6 anos, eu vou sempre descobrindo uma coisa nova para aprender. Então a primeira coisa que você tem que saber é, entenda o jogo antes de querer jogar. E aqui não é, como eu falo, você travar, ter a famosa obesidade mental e ficar com medo de ir para cima, de prospectar, de oferecer seu serviço, de montar um serviço, uma metodologia própria de entrega, porque, não, eu não sei o suficiente. Você entende o suficiente antes de começar a jogar. Por exemplo, você precisa saber quais são as referências, você precisa ter uma formação mínima, ainda que gratuita, né? Um curso mesmo que aqui no YouTube, inclusive aqui eu tenho uma playlist nesse canal de 22 aulas sobre copywriting, que já vai lhe dar uma base muito bacana. Como criar um portfólio, como prospectar o primeiro cliente, como se posicionar para não parecer um amador, como escrever páginas, como fazer lançamentos, enfim, aqui tem realmente um curso que muita gente paga aí 3, 5, 6 mil reais para aprender e às vezes não tem tanta profundidade prática como eu entrego. Mas independente, só isso já vai ser o suficiente para você entender onde você está pisando. Ou seja, quais são as melhores práticas que eu devo adotar, o que eu tenho que estudar, o que é copy de fato, qual é dos diferentes estratégias e quais as diferentes possibilidades de atuação em copy que eu posso escolher agora no começo. Eu acredito que isso já é o suficiente para você começar. Por quê? Tem muita gente, inclusive, que trava até mesmo no valor de investimento de formação. Não, eu preciso de um curso completo. Então preciso estudar o suficiente, então eu primeiro tenho que ter a grana, mas eu não tenho cliente ainda para conseguir grana, então eu tenho que às vezes, se eu estiver desempregado, se eu estiver na CLT, fazer a transição do dinheiro que eu ganho no off ou em outra área para poder estudar em copy, desenvolver copy como minha profissão. Aí, meu filho, já perdeu tempo pra caramba, você está atrasando algo que você já podia estar fazendo. E aí já entra também a segunda etapa desse plano que está aqui no meu caderninho, que vocês já conhecem, que é menos conteúdo teórico e mais estratégia de negócio. Muita gente se perde nesse momento também em querer estudar gatilho mental e a lógica da copy e como funciona a estrutura de carta de vendas do Gary Albert, como é que o Dan Kennedy faz, então a melhor estrutura de VSL, de webinário, e aí eu vou ficar todo dia escrevendo uma copy durante 3 meses até querer oferecer o meu primeiro trabalho. Tem curso que, inclusive, só ensina isso. Ele te segura falando, não, vamos fazer você escrever e treinar, e daqui a algum tempo você sai para o mercado. Né? Não é o que eu sempre preguei, inclusive não é o que eu incentivo os meus próprios alunos, que tem 45 dias, ou seja, 6 semanas para você montar a sua primeira campanha do zero, seja ela de lançamento, de um funil perpétuo, funil que seja, e você reunir o seu conhecimento, ser revisado por cada etapa daquilo, ver o que pode melhorar, já colocar aquilo como um portfólio próprio e sair para prospectar o seu cliente que você definiu como cliente ideal. Então é uma estratégia, né, é uma metodologia que funciona justamente por isso, porque você não trava no teórico, você vai para o conhecimento já desenvolvido na prática estratégica, ou seja, o que eu tenho que saber de um funil? O que é um funil? Qual funil funciona para determinada ocasião? Quais tipos de clientes implementam quais tipos de funis e com quais tipos de clientes eu quero trabalhar? Então desde o início você já desenvolve realmente um plano de carreira, com quem eu quero trabalhar, qual o tipo de coisa que eu gosto de escrever, como eu vou me aproximar dessas pessoas e como eu vou ser pago por isso. Afinal, eu vou me tornar um profissional, um copywriter. E junto com essa lógica aí entra o terceiro passo, que é criar uma rotina de estudo prático e montar o seu próprio swipe file. O que é o swipe file? É um arquivo de furto, basicamente um arquivo onde você vai furtar algumas referências, guardar ali para estudar. Então hoje, se você, por exemplo, está desenvolvendo conhecimento de carta de venda, de VSL, de webinário, de funil perpétuo, começa a salvar, a printar, a guardar todos os e-mails, as mensagens, os anúncios que você vê, numa parte específica, seja no Google Drive, seja aí no seu computador, para você estudar como referência e continuar a prática da escrita, revisando aquilo com um olhar, aí sim, teórico e técnico. É por isso também que você precisa desenvolver a prática, ao mesmo tempo que você vai entendendo por que foi aquela escolha. O que é um lead, o que é uma promessa, o que é uma headline, como é a estrutura de oferta, qual a melhor estrutura de oferta, enfim, você vai
desenvolvendo o conhecimento técnico, né, mais teórico, ao mesmo tempo que você vai aplicando. O quarto passo é criar um portfólio do cliente zero, com a sua definição de PCI, de perfil de cliente ideal. O que seria seu cliente zero? Aquele mínimo cliente viável. Só que como eu faço isso? Antigamente eu definia alguém próximo, ou seja, um amigo, um parente, alguém que tem uma loja, fazer criativos para o dono de uma loja de açaí da minha rua, ou para a minha amiga que tem uma marca de roupa, de moda no Instagram. Você realmente oferecer esse primeiro serviço para alguém próximo, sabendo que naquele momento você não vai realmente cobrar, você está criando repertório e portfólio para depois se vender como profissional. Mas nos últimos 2 anos eu comecei a incrementar outra coisa, trazer isso para meus alunos e eles validaram também, que é você definir um perfil de cliente ideal e criar com esse portfólio do cliente zero uma campanha completa para esses clientes que você definiu. Então eu sou alguém que estudo muito nutrição, eu cuido da minha saúde, eu gosto de me alimentar bem, é algo que às vezes eu sou até nutricionista, eu sou estudante de nutrição, mas gosto de copy e estou me desenvolvendo como copy. Como somar esse repertório ao mesmo tempo trabalhar para essas pessoas que vão entender o que eu vou entender melhor o negócio delas. Você cria uma campanha simulada, de fato uma campanha fake, né, através de algumas peças específicas, e você projeta aquilo na hora de prospectar e captar esse tipo de cliente, nutricionistas, personal trainers, profissionais da área que você definiu como seu perfil de cliente ideal. O quinto item desse plano é ser copywriter profissional desde o dia 1, tá? Assim como você tem um cliente zero, antes mesmo de ter o seu primeiro cliente e ser pago pela sua primeira copy, sua campanha escrita, é importante que você tenha um posicionamento imediato, ser copywriter desde o primeiro dia. O que eu digo isso? É você realmente administrar um funil de aquisição de clientes próprio desde o começo com o seu serviço. Ou seja, ter a sua bio muito configurada, os destaques, um perfil, de repente começar a produzir conteúdo aqui no YouTube, como eu faço também. Então você está registrando o dia a dia, os bastidores, o que você aprendeu, como foi a aplicação de serviço, o que você está estudando de copy daquele dia. Enfim, você ter um posicionamento de, olha, eu sou um copywriter. Aqui você vai achar um copywriter para o seu tipo de negócio, que é melhor ainda quando você tem um PCI, perfil de cliente ideal, porque você definiu que quer trabalhar com psicólogos, com psicoterapeutas, que você estuda isso, que você entende as referências da comunicação dele, que você vai saber traduzir muito bem a comunicação dele para os clientes, de forma não técnica, mas mesclando a lógica da técnica com uma humanização, com o estilo de comunicação que vai bater realmente nesse paciente. Então tudo isso é algo que você domina, é algo que você definiu ser, você começa desde o início a se posicionar como copywriter para essas pessoas, até porque à medida que você for se posicionando, produzindo conteúdo, iniciando o funil de aquisição com tráfego, né, fazendo captação de cliente direto, seja para um funil, seja para o WhatsApp, as pessoas vão chegar mais qualificadas por entender desde cedo que você é o copywriter que elas precisam, e ela é exatamente o seu perfil de cliente ideal. Sexto passo é, já definindo qual é o tipo de metodologia, qual a entrega, qual a estratégia que você vai estabelecer e para quem, isso está muito bem resumido, né? O método, o perfil de cliente ideal, a proposta única de valor que você tem para o negócio, né? Para o mercado daquela pessoa, é muito mais fácil você aprender a dizer não. Isso vai de encontro ao que eu falei em um vídeo recente aqui no canal. Se ele já saiu, eu vou colocar aqui agora nesse card, onde eu dou alguns conselhos para copywriters que estão iniciando, coisas que ninguém te fala até ser tarde demais. É muito importante. Lá eu falo um pouco mais voltado à lógica do que você deve evitar, o que você deve prestar atenção, e que os gurus, vendedores de cursinhos de copywriting não lhe falam. E eu tenho uma experiência boa aí de 6 anos no mercado, já passei por muita coisa, já passei por, enfim, muito perrengue também, com clientes ruins, e te dei alguns conselhos lá, então clica aqui e vai lá para esse vídeo. Mas bora lá, aprender a dizer não é também saber para onde dizer sim e dizer não para todo o resto. É como as pessoas falam, né? Foco é dizer não. Então você definindo uma metodologia, não, eu sou alguém que sei desenvolver muito bem um funil tal, uma estratégia tal, para um mercado tal, para essas pessoas. Meu perfil de cliente ideal é esse. Então eu sei os dos, eu sei os don'ts, eu sei quem não está enquadrado no meu perfil de cliente ideal, então não vou falar. Então se você chegar me oferecendo um caminhão de grana, vai ser algo que não tá enquadrado, eu não vou dizer não. Ou se você é um cliente, naquele momento, talvez valha a pena eu pegar aquele projeto, mas se você parar para pensar, pô, vai me distrair, vai tirar do meu foco, não vai trazer essa correlação com o modelo de negócio que eu estou desenvolvendo, que eu quero treinar, que eu quero acumular também inteligência, né? Porque quando você diz sim para um modelo de negócio, para uma estratégia, para um tipo de cliente, um perfil de cliente, você também está dizendo sim para um acúmulo de inteligência de negócio. Porque você está trabalhando tanto com aquele nicho, você conhece as referências, você depois está nos eventos, você talvez está com os top 3 desse nicho, né? Ou você chega no top 1 e você depois pode acumular tanta experiência que você pode ensinar outras pessoas que querem o seu trabalho nesse nicho, mas não podem pagar por você. Tudo isso é algo pensado no longo prazo. Sétima dica aqui desse plano é:
Foque na captação de clientes com intencionalidade. Não aceitar freela de página, de conteúdo, não aceitar essas migalhinhas. Eu não vou dizer nem negativamente, vai parecer, Vini, mas pô, todo dinheiro é bem-vindo para um iniciante. Talvez sim, mas aqui eu tô falando com alguém que já quer ter um plano de carreira de fato, alguém que quer, em tempo recorde, se tornar um copywriter estrategista, alguém que desenvolve campanhas, narrativas, se torna ali parceiro, de fato, do modelo de negócio desses clientes, empresas, infoprodutores, enfim. Então, se você começa já aceitando tudo e focando em qualquer captação, então você precisa de copy, vem, que copy você quer? Às vezes conteúdo, você nunca fez conteúdo, do nada você está fazendo roteiro de reels, não é sua pegada, aí do nada chega alguém agora que precisa de e-mail, aí você tá lá escrevendo e-mail, aí às vezes que o mercado digital é assim, né, as pessoas amam bagunçar os ofícios e te pedir tudo, e se você não organiza e não tem um modelo de negócio definido, você acaba fazendo tudo. Tá lá você fazendo o e-mail, programando ele no ActiveCampaign, fazendo estruturação de automação de funil de e-mail, e aí beleza se você for o cara do e-mail que já entrega copy. Mas se você é o copy e você tá querendo em um momento fazer conteúdo, fazer copy, fazer página, fazer isso, fazer aquilo, uma hora, né, você vai ser esse generalista que você mesmo não estava no controle da sua carreira e não definiu com intencionalidade com quem você queria trabalhar. E por fim, o último passo, talvez até o mais importante desse plano aqui, é escolher um método, um funil e um mentor. O que eu não estou dizendo que você deve, como eu falei, se fechar em, por exemplo, a galera que eu falei no outro vídeo, o cliente que quer seguir estritamente a estrutura de lançamento do Guru X. Então, se você sair um pouquinho já não dá, então você está sendo pago só para copiar os templates dele e colocar no meu lançamento, porque ele falou que está validado, que é o certo, que é o melhor, e você tem que seguir. Não estou falando isso, mas quando você define um estilo de funil e você foca nele pelo menos 6 meses, 1 ano, repetindo campanha na prática, ou seja, aplicando no negócio dos seus clientes, ou trazendo isso para o dia a dia deles e, enfim, masterizando, como a galera pode falar, né? Enfim, otimizando esse funil durante muito tempo, você vai criando essa inteligência, essa casca que eu falei, que daqui a pouco você está desenvolvendo um método em cima disso, vendendo esse serviço, essa implementação, escalando o seu serviço, trazendo outros copies e treinando eles, diversas formas, porque você se tornou um especialista naquilo, investindo tempo. Eu acho que é isso que falta muito em copywriters que querem abraçar o mundo, não tem um plano de carreira estruturado, porque eles querem, daqui a pouco é direct response, ou fazer direct response. Não, agora é VSL ou webinário, não, agora é funil XPTO, não, é lançamento pago. Enfim, toda hora é uma coisa, é um low ticket, é um high ticket comercial, é um high ticket para a sessão estratégica, e você não faz uma coisa durante um tempo suficiente para criar casca, entender os ajustes que precisa fazer na comunicação, no funil, para melhorar o resultado e se tornar realmente o cara, a mulher, a estrategista master ali naquele tipo de funil. Então, é o que falta de fato para você se diferenciar às vezes, é o tempo. E quando você define o que eu acabei de falar aqui, um método, um funil, um mentor, alguém que vai te guiar do zero até aquele plano de carreira onde você quer se posicionar, é muito mais fácil de você se tornar essa figura proeminente no mercado. E é importante também que você também não só consuma, mas traga. Não adianta nada você estar na operação, você estar com um cliente que você quer abraçar o mundo, mas você também não aplica nada. Então é importante você, e é por isso que é crucial você ter um alinhamento de comunicação, de expectativa com o cliente, e que não seja esse cliente chato que é fã de guru, porque você consegue ter tempo com ele também. Olha, fulano, a gente vai aplicar esse funil esse mês, e a gente vai fazer esses testes, e a gente vai buscar esse resultado. Se não, mês que vem a gente vai fazer isso de novo. Ainda que a gente teste outra coisa e vai fazendo outro resultado, a gente precisa validar isso aqui não por birra minha, mas porque eu já tenho um conhecimento, já tenho um repertório e eu sei o caminho para isso. Então é sempre bom ter esse alinhamento de tempo também. Senão você vai sempre ficar pegando aqueles contratinhos de lançamento, contratinho de projeto, e nunca vai realmente performar uma parceria de longo prazo com o negócio de outras pessoas, tá? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Ele não é tirado de dicasinha, não é de ChatGPT, sou eu, a minha experiência, vocês perguntando, tirando dúvidas aqui nos comentários ou lá no Instagram, e eu transformando isso num bate-papo assim, mais sem filtro, baseado realmente na minha experiência aqui, no que eu vejo, no que eu vivo, nos meus erros, nos meus testes. Então, se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui. Se você é um copywriter, um estrategista, um profissional aqui dos bastidores dos negócios digitais, eu acho que eu posso te ajudar um pouco, beleza? Tamo junto!